Você sabe o que é luto? Por muitas vezes a gente generaliza o que é luto. Mas o luto, ele não é só por quem já morreu, mas por quem também já está aqui. A gente chama isso de luto entre perda e partida. A partida é algo que não tem volta, mas a perda é quando as pessoas estão aqui. É quando acontece no fim de um relacionamento, numa troca de cidade, troca de emprego, ninho vazio que muitas mães passam por aí. Vamos conversar um pouco sobre isso? Boa noite. Está o Aura, Jornal Nacional. Começou? Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonan, sou psicólogo clínico, atendo hoje na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, atendo adultos, adolescentes, questões de relacionamento, ansiedade, também faço um trabalho de orientação de carreira. E hoje estou aqui com a Fernanda, né, Fernanda? Sim! Hoje nós vamos falar sobre um tema que acredito que ele quase não seja falado aqui nas redes sociais, né? Que é o luto, né, de pessoas vivas. Quando a gente fala de luto, a gente entende muito sobre a questão da morte, né, de uma partida. Mas hoje estou com uma especialista aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto, né, Fernanda? Olá, pessoal. Sou Fernanda. Eu sou psicóloga clínica, atendo aqui no Instituto Co-Construir. Sou pós-graduanda em suicidologia e atendo demandas de comportamento suicida, processos autodestrutivos, ansiedade também, porque a ansiedade muitas vezes é o fatorzinho ali que começa todo um processo autodestrutivo. Então, assim, são os pequenos sinais que vão aumentando até que chega, no caso, nessas demandas mais específicas que eu atendo. Obrigada, Leonan, pelo convite, pra gente estar aqui falando hoje sobre luto. E muitas vezes a gente não é ensinado a viver os lutos. Sim. Que aparecem no decorrer da nossa vida, e acredito que seja um tema bem bacana. E a gente estava até comentando esses dias, né, Fernanda, que a questão do luto, vários fatores, igual você me trouxe essa idade, né, ela parte ali para esses comportamentos autodestrutivos, né. Eu falo isso porque hoje, dentro do consultório, eu trabalho muito com a questão dos relacionamentos, né. Os relacionamentos, ele é um fator, basicamente, um dos fatores, né, de vários que tem por aí, que ele vai para essa parte, né, que acaba, vou colocar entre aspas, evoluindo para isso, né. Sim, mas assim, antes da gente começar a falar sobre o luto, qual que é o conceito de luto? O que é o luto? Muitas vezes a gente assimila o luto apenas de morte. Sim. Então, assim, a gente perdeu uma pessoa partiu por alguma doença ou alguma outra fatalidade, a pessoa está enlutada. Mas nós passamos por lutos no decorrer da nossa existência, da nossa vida. Então, assim, tem dados que falam que a gente atravessa de 20 a 25 lutos, que são os lutos não reconhecidos. Porque o luto, o que é o conceito do luto? É todo rompimento de vínculo. Então, assim, são situações da nossa vida que os ciclos vão se encerrando, tem essas rupturas que vão causando esse luto que muitas vezes não é elaborado. Eu até vi um trecho do que você me mandou sobre essa questão da perda, né? Que é algo mais simbólico. Sim. Né? Diferente da partida ali, a perda ela vai ter uma ressignificação daquele relacionamento, né? Daquela relação com a outra pessoa. Eu falo isso sobre relações que mudam, né? Sobre essa perda simbólica, sobre a perda de vínculo, né? Eu falo isso a questão da separação. Eu falo isso na questão também não só da separação, mas também na questão, por exemplo, de por exemplo, uma pessoa que parte para outro país, né? Por mais que você converse com aquela pessoa, o luto ele ainda é muito mais difícil, né? Sim.
E muitas vezes esse luto, ele não é elaborado, ele não é sentido, ele é jogado para debaixo do tapete. Um dos lutos mais, como que eu posso dizer, sérios, é o de divórcio. Porque ali, quando acontece esse divórcio, é encerrado não apenas a relação, é encerrado uma idealização de uma vida, é encerrado uma idealização de um futuro. E muitas vezes não dá certo, existe essa ruptura, esse encerramento desse ciclo, só que nós não aprendemos a dar espaço para essa dor, para o sentir. Você acha que, uma pergunta que eu tenho, até eu tenho uma dúvida também, mas que às vezes aparece, né? Você acha que a pessoa fica presa na parte de um dos... Porque assim, o luto, ele tem vários estágios, né? Que é a tristeza, a raiva, a barganha, a aceitação, enfim. Ela não precisa necessariamente seguir, né, certinha uma para outra. Mas você acha que essa questão do afastamento, por exemplo, de uma relação que muda, a pessoa fica presa em um dos estágios? Acredito que ela tem toda essa ambivalência, ela navega. Porque acredito que nós no set terapêutico, eu falo que a gente navega por essa questão. Nós somos os barqueiros. A gente navega diante essas questões que os nossos clientes, nossos pacientes trazem pra gente. E é nesse estágio de não querer viver esse estágio de maior vulnerabilidade, que é no qual essa dor aparece com mais, né, intensidade, é que vão juntando vários lutos durante a nossa vida, e aí a gente não consegue fazer o quê? Ressignificação de encerramento de ciclos. Então, assim, quando a gente não aprende a encerrar o ciclo, a gente não aprende a dar lugar para esse sentir. Muitas vezes a gente encerra um relacionamento, ele durou, por exemplo, 9, 10 anos. As pessoas fizeram o que puderam naquele relacionamento, ele encerrou. E muitas vezes vem essa culpa de eu poderia ter feito algo a mais, eu poderia ter feito diferente. E a pessoa não se acolhe nesse lugar. É meio que aquela frase, que seja eterno enquanto dure. Só que aí a gente cai naquela amor romântico. Aquela idealização que vai ser para sempre. Que a nossa relação vai durar até que a morte nos separe. E muitas vezes existem essas mortes em vida. Então é basicamente como se a pessoa tivesse um apego ao passado, né? Apego ao passado, não consegue adentrar essa dor, ressignificar essa história e ver que é possível fazer novas histórias, viver novos ideais. E a gente passa por muitas experiências importantes na nossa vida. São várias. E todas elas são marcadas por muita dor, muita vida e muito amor. Só que aí a gente não consegue, de alguma forma, adentrar quando existe muita dor. Porque a gente não é ensinado a sofrer, a gente não é ensinado a dar espaço para tristeza. Então, o que eu faço comigo quando eu tô triste? O que eu faço comigo quando um relacionamento meu encerra, não dá certo? Mas não deu certo por ambas situações. Então, assim, é como que isso tudo é elaborado. E vai navegar por todas as fases do luto em si, não tem uma específica, são situações e situações. Mas é como que a pessoa muitas vezes fica cristalizada nessa dor, fica anestesiada nessa dor e nesse sofrimento e não consegue dar espaço para novas experiências. Eu falo, quando a gente fala nesse sentido do luto de pessoas vivas, me remeteu a um caso, né, que eu vi lá na faculdade, ainda quando eu estava estudando de uma professora, que ela trabalhava no hospital, né, e ela tinha esse contato com alguns pacientes que estavam ela que basicamente apoiava, que ela acolhia as famílias que tinham perdido alguém. E aí ela deu de cara com
um caso, né, de muitos meses que ela acompanhou, de uma mãe e um filho, né? E esse filho já estava ali muito doente, já estava, né, passando por muitas operações cirúrgicas, né? E ela estava acompanhando isso de perto. Só que aí, o que aconteceu? Veio o falecimento e a mãe falava para essa psicóloga, né, que ela se sentia culpada por não sentir nada. Você acha que ela já vinha, como se diz, ela já vinha passando pelos estágios do luto, já com ele naquele estágio? Ela disse o que ela não sentia nada. Ela estava sentindo algo. Uhum. Até o nada tem alguma coisa. Uhum. Talvez nessa situação ela não conseguia elaborar o que seria esse nada. Uhum. Seria o que? Esse vazio fértil? Se a gente parar para pensar nesse nada, Uhum. porque se não tem nada, muitas vezes a gente pode ver o que? Tem um vazio ali. Uhum. E muita coisa ela ganhou, mas muita coisa ela perdeu também. Uhum. O filho dela faleceu. Mas nesse momento eu não tô sentindo nada. O que tem nesse nada? E aí é a hora que o processo terapêutico é o de autoconhecimento. Uhum. A gente adentra nesse nada mesmo. Nada. Ou ela não soube elaborar. Ou ela não soube adentrar nessa dor. Ela estava anestesiada, cristalizada naquela dor, evitando sentir. Uhum. Então, assim, por isso que o luto, existe as fases, existe tudo, mas assim, ele é muito subjetivo. Uhum. Então, até atrás desse nada pode ter um vazio. É interessante quando você fala sobre o sentir, né, Fernanda? Porque hoje dentro do set terapêutico eu vejo muito alguns pacientes que eles evitam. Tem a questão da evitação Sim. em relação aos sentimentos, né? Então primeiro faz a justificativa e não sente. Faz a justificativa e não sente. Uma hora a conta chega, né? Sim. E aí, quando tem todos esses lutos na nossa vida, depois, na hora que a conta chega, ela chega muito alta. Uhum. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, ver que quando a gente está no ensino médio, a gente vai para a universidade, existe um luto. Uhum. A gente está na universidade, forma, vai para exercer a profissão, existe um luto. Uhum. A gente está num relacionamento hoje, é encerrado, existe um luto. Uhum. Então, assim, é dar espaço para esses lutos não reconhecidos. Uhum. E é muito dessa... eu falo que é uma questão social mesmo, de não dar espaço para ser vulnerável. Uhum. Porque dão um espaço para que a gente seja vulnerável nessas questões de luto quando a gente tem o quê? Partidas. Quando pessoas morrem. Uhum. Mas olha lá que muitas vezes nem isso dão espaço para sentir. Porque se você perde alguém, você dá espaço para chorar, muitas vezes chega e fala, não chora não, fica bem. Não, a pessoa tá mal. É dar espaço para ficar mal também. Então, assim, eu acho tem um livro da Karina Fukumitsu que eu acho sensacional. Eu acho que é o Acolher e se Afastar, que fala que ela não dá a questão do... Existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Emoções boas, emoções ruins. São emoções. Então, assim, sendo boa ou não, são emoções. E nós vamos sentir. Só que o que nós fazemos de nós quando essas emoções não tão boas de sentir aparecem? E aí é um dos carros-chefes para os processos autodestrutivos. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe elaborar. E a questão do luto, Leonan, é muito a questão da reorganização. De ver aquilo como uma reorganização. Eu preciso sentir essa dor, eu preciso dar espaço para essa dor, eu preciso compartilhar essa dor, eu preciso ir para uma terapia, fazer o processo de autoconhecimento para que eu possa aí sim ressignificar essa dor. É um processo que é jogado para debaixo do tapete.
Você fala que você citou essa questão de quando a gente muda o ambiente também, no sentido do sai da faculdade, vai, né, para trabalhar. Me remeteu muito àquela questão, né, que hoje eles conseguiram nomear, aquela síndrome do ninho vazio, Também. né, que é em relação às mães, quando o filho sai de casa, né, quando ele vai morar em outro lugar, quando ele vai ter a própria casa, ou quando ele se casa. E aí me remeteu muito a essa situação, Fernanda, porque hoje tem muito essa questão de algumas mães que, por mais que elas queiram, né, que o filho evolua, que ele faça as coisas, né, para ele, ainda tem esse sentimento que é inevitável. Sim. E aí, você acha que isso pode acarretar, se as mães não conseguirem sentir um pouco mais esse sentimento, pode acarretar talvez algo pior ali, que pode vir a ter um luto não vivido? Sim. Ela precisa viver essa dor, ela precisa viver esse vazio. É um vazio fértil, é um vazio existencial, é um encerramento de ciclo. Tem até aquela frase, filho a gente cria para o mundo, mas quando chega... É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, é essa ruptura. É como se ela realmente encerrou esse ciclo dele morando comigo. E ela precisa fazer essa elaboração. Ela precisa reaprender a se reorganizar, aprender a viver sem aquele filho morando ali com ela, debaixo da asa dela. Então, assim, vem muita questão de... tem uma frase que ela é: quando a ausência vira alívio, o ciclo está encerrado. É quando a gente consegue dar alívio para essa dor, a gente consegue encerrar esse ciclo. E se a gente não olhar essa dor, a gente não vai conseguir trazer alívio para ela. Porque é como se fosse um machucado muito profundo. A gente cura de dentro para fora. E muitas vezes a gente só tá ali passando pomada na pele, mas a ferida é lá dentro. E a mudança só acontece quando há ressignificação da experiência. Então, mães que os filhos foram para a faculdade, tudo mais, precisam ressignificar essa experiência para viver esse ninho vazio, esse luto, de uma maneira menos danosa. Para que ela olhe esse encerramento de ciclo, tipo, meu filho está conquistando as coisas que ele está indo atrás e tudo mais. Então, assim, é ressignificar as experiências. E aí, eu lembrei, porque não é um caso em específico, são vários casos, né? Quando tem aqueles casais mais senhores, né, que já passou por muita coisa, e quando um deles tem a partida, né? Que eu falo a partida no sentido de a pessoa faleceu. E aí passa um tempo, a outra pessoa também vem a falecer. Eu acho isso tão... porque as pessoas colocam isso de uma forma poética, né? Sim. Mas é tão interessante porque isso me traz outras situações. Me parece que o luto ficou tão... como se diz? Ficou tão insuportável que aí vem as psicossomatizações. Sim. A imunidade abaixa, vem a questão também por exemplo, se a pessoa já tinha ali uma predisposição para adoecer, algumas partes ali, eu falo fisicamente, ela começa a adoecer, né? Sim. E aí vem o que? As doenças autoimunes. Então, porque igual eu te mostrei mais cedo, existe a diferença entre perda e partida. A perda é entendida como algo simbólico, que é o divórcio. E a partida como morte concreta. Então, quando tem essa morte concreta, é quando esse senhorzinho perde a senhorinha. Pode ver que muitos passou 1 hora, 2 horas, o outro falece junto também. Então, assim, é não saber viver nesse lugar. E vem doenças autoimunes, processos autodestrutivos, para de se cuidar, para de tomar medicação. Então, assim, é bem complexo. Bem complexo. Certo. E, Fernanda, se hoje for para passar uma mensagem para essas pessoas que estão nessa fase de luto, seja pela perda, ou seja
pela partida, o que você falaria para essas pessoas? Busquem autoconhecimento, reorganização dessa dor, reorganização dessa vida. Uhum. Principalmente questão de divórcio, não partida de morte, mas perda de pessoas. Pessoas podem ir embora, relacionamentos acabam. Então, assim, buscar esse autoconhecimento, dar espaço para sentir essa dor, sentir esse luto dessa vida idealizada, dessa vida que existiu durante esse período e fazer a ressignificação, fazer a reorganização da sua própria existência. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas colocam o outro ali como um pedestal, como o sentido da vida e buscar o sentido da própria vida. Uhum. Eu gosto muito de falar e falo também para os meus pacientes que eu acredito que um relacionamento a gente tem que compartilhar, não dividir e nem se doar. Uhum. Se eu compartilho o que eu tenho, quando o outro for embora, eu vou ter algo de mim. Uhum. Se eu divido ou me dou muito no relacionamento, se o outro vai embora, fica nada. Então, assim, é buscar uma terapia, dar espaço mesmo para chorar, para ficar na bad, ficar na fossa mesmo, porque só assim vai conseguir reorganizar, fazer toda essa reorganização existencial e buscar um sentido de seguir a vida. Nossa, que lindo que foi esse bate-papo, sabe, Fernanda? Eu falo lindo, não sei, porque eu tenho até uma licença poética para falar isso, porque quando a gente fala sobre esses sentimentos, faz parte do ser humano, né? Evitar sentir isso, igual eu trago também nas psicoterapias, você tá evitando, mas uma hora, igual a gente falou no início, a conta chega. E você vai ter que sentir isso uma hora ou outra. Sim. Obrigado, Fernanda, por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Só você mesmo para eu vir participar desse tipo de situação. Mas, assim, quando eu venho de coração aberto. Mas obrigada novamente pelo convite, meu irmão. E estamos aí no Instituto. Pessoal, muito obrigado, viu? Se você acha que se identificou com esse vídeo ou acha que tem alguém passando por essa situação de luto, seja por uma perda, ou seja por uma partida, né? Mande para essa pessoa, compartilhe também, siga a gente também aqui no Instagram, no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais.